Olá, seja bem-vindo ao curso de Filosofia da Proteção de Sistemas Elétricos de Média Tensão da Proeng Cursos. Eu sou o professor Márcio e vou estar com você ao longo de 11 aulas, onde nós abordaremos vários aspectos muito importantes da filosofia da proteção de sistemas de distribuição. Eu trago aqui para vocês, nessa pequena introdução, os tópicos que nós iremos trabalhar ao longo deste treinamento. O primeiro aspecto que nós iremos abordar é a introdução à filosofia da proteção. O que é esta filosofia da proteção? Então a gente vai se familiarizar com este termo que nós utilizamos, que nada mais é de como a gente espera que o sistema de proteção atue num sistema de distribuição, para a proteção principalmente de alimentadores. Nós vamos ver os tipos de proteção, seja coordenada, seja seletiva e mista, quais são as principais diferenças e quais são as características que compõem esse tipo de proteção. Além disso, nós vamos nos familiarizar com termos básicos que nós utilizamos em filosofia da proteção, em sistemas de proteção de alimentadores. Nós vamos trabalhar com critérios de dimensionamento. Você vai conhecer os critérios de dimensionamento para a proteção de sobrecorrente, que é a principal proteção de um sistema de distribuição. Vocês vão entender os conceitos de proteção principal e proteção de retaguarda, além de entender o que são as zonas de proteção. Vocês vão perceber que como o sistema ele é muito grande, nós temos que dividir esses sistemas aí em zonas de proteção para que a gente possa ter sucesso aí nos nossos dimensionamentos, na forma que a proteção deve atuar, com seletividade principalmente. Nós vamos trabalhar com... Vocês vão entender o conceito, na verdade, da sensibilidade, o que é essa sensibilidade, os tipos de elos fusíveis, Nós temos aí, os elos fusíveis, eles são elementos muito importantes. Nós temos milhares de elos fusíveis instalados aí nos nossos alimentadores, seja na entrada de serviço de clientes atendidos em alta tensão, quanto nas nossas redes, no nosso sistema. Nós vamos fazer aí um exemplo de coordenação de proteção. Nós vamos coordenar elos fusíveis utilizando aí uma técnica, utilizando aí algumas tabelas que nós trabalhamos aí também. Vocês vão aprender a dimensionar os elos fusíveis, qual é o tipo, escolher qual é o tipo de elo fusível que eu tenho que utilizar para determinadas situações, os tipos de curvas características, o que são essas curvas características dos relés de sobrecorrente. Além disso, vocês vão entender os efeitos dos multiplicadores e adicionadores, o que é um multiplicador, o que é um adicionador, o que isso implica na movimentação de uma curva de um sistema de proteção. Além disso, nós vamos aprender a fazer a coordenação de curvas em religadores, que são equipamentos de proteção, um dos elementos mais importantes aí também do nosso sistema de proteção. Vocês vão aprender então a interpretar as curvas de proteção, vocês vão aprender a ler um coordenograma, vocês vão aprender a dimensionar um TC, um TC de proteção, como que a gente faz para dimensionar, quais são os dados que a gente precisa para poder dimensionar esse equipamento. Além disso, vocês também vão aprender a definição dos ajustes, como é que nós elaboramos um ajuste de fase, como que a gente dimensiona um ajuste de fase, uma proteção de neutro para os alimentadores, os tipos de proteção que são utilizadas aí nos sistemas de média tensão. Além disso, vocês vão aprender as características da proteção de subestações de 34,5 kV, o que são correntes de sequência zero, Esse é um conceito muito importante, um aspecto muito importante para a proteção, principalmente porque envolve os maiores tipos de defeitos que ocorrem, a maior quantidade de defeitos que ocorrem, elas envolvem essas correntes de sequência zero. Vocês vão aprender como que compõe-se aí um sistema de proteção em redes de 13.8 e 34,5, que é o foco do nosso curso, o que são as correntes de contribuição de sequência zero
E esse também é um aspecto muito importante em que às vezes nós precisamos aí de proteções de sobrecorrente direcional, né? Que precisa da direcionalidade ali da nossa corrente. Além disso, lá no finalzinho no nosso curso nós vamos aprender aí sobre o funcionamento dos sistemas Loop Scheme, que são sistemas de reconfiguração automática. Hoje as concessionárias, as distribuidoras, elas enfrentam aí um desafio muito grande, né, de melhorar a qualidade do fornecimento de energia. E quando a gente fala em qualidade do fornecimento de energia, a gente também tem que lembrar da continuidade, né, não só de níveis de tensão, mas do fornecimento contínuo de energia. E quando eu tiver qualquer defeito, qualquer tipo de problema, esse meu sistema ele vai identificar esse defeito e vai isolar o defeito rapidamente, sem a intervenção dos operadores, né? Então esse é um aspecto bastante importante e nós vamos trabalhar aqui no final deste curso. Além disso, eu vou mostrar para vocês também que esses sistemas Loop Scheme, esse sistema de reconfiguração automática, ele pode também ser aplicado à recomposição de subestações, né? Então esse é um aspecto muito importante e que vocês vão ver como que as concessionárias elas estão se virando aí, buscando inovações para melhorar cada vez mais os seus índices, né, os seus indicadores, principalmente de DEC e FEC, né, duração e frequência aí de interrupção de consumidores aí no nosso sistema. Na primeira aula, nós então vamos tratar dos tipos de filosofia e eu aguardo você nessa nossa primeira aula. Até lá!